Então, a primeira pergunta que eu vou responder é sobre como eu resolvia questões misturadas. Então, como que eu fazia minhas questões de concurso misturadas depois que eu estudava a teoria. Então, o meu método de estudos sempre foi estudar primeiro a teoria e depois fazer questões daquilo que eu estudei. Eu estudava, então, de 2 a 3 matérias por dia e depois eu fazia a parte prática, né? As questões daquilo que eu estudava. Bem-vindo pessoal que está chegando, Fabiana, Gleice, pessoal que nunca participou das lives, só para entender como é que funciona. Eu respondo algumas perguntas que eu recebi no meu stories ou então por direct. Mas se você não mandou sua pergunta por lá, pode mandar aqui nos comentários, que eu também vou responder sua pergunta sobre o concurso, sobre como estudar, sobre como passar em concurso em 2020 e conquistar a sua tão sonhada nomeação. Então a primeira pergunta é sobre como resolver questões misturadas. Então eu sempre estudava de 2 a 3 matérias por dia. Então, por exemplo, estudava português, informática e raciocínio lógico. E no final eu fazia as questões misturadas dessas 3 matérias. Boa noite, Gilva. Boa noite também, Foco de uma concurseira, está chegando. Pessoal, live de perguntas e respostas. Quem tem alguma dúvida sobre como estudar, método de estudos, manda aqui nos comentários. Daiane, bem-vinda, pessoal que está chegando. Então, pessoal, a primeira pergunta foi sobre como estudar as questões misturadas. E estudar as questões misturadas é uma forma de você treinar o seu cérebro, a sua mente, para o dia da prova. Porque na prova você não vai lá um dia fazer as questões de português, e aí vai outro dia faz questões de informática, vai outro dia faz questões de direito constitucional. Não. No dia da prova você vai fazer diversas matérias juntas, as questões juntas lá no dia da prova. Você vai ter pouco tempo para isso. Então, por isso que eu recomendo que sejam feitas questões misturadas. Como é que funcionam as questões misturadas? Eu sempre gostei de usar um site, um aplicativo em que eu pudesse montar meus próprios simulados, minhas próprias questões. Então quem me acompanha aqui sabe que eu sempre recomendo o QConcursos, que é um aplicativo de questões, onde você pode montar os seus próprios simulados, seus próprios cadernos de questões para fazer suas questões misturadas. Então, por exemplo, digamos que na segunda-feira você estudou português, informática e raciocínio lógico. Então, depois de estudar essa parte, essas matérias na teoria, você vai usar o site, o aplicativo, para montar as suas questões. Então, você vai selecionar essas 3 matérias e vai resolver questões dessas 3 matérias juntas. E fazendo isso, você vai estar preparando o seu cérebro, você vai estar treinando para o dia da prova, onde você vai encontrar essas matérias juntas e não vai conseguir fazer elas de forma separada. Então, minha forma de fazer sempre foi montar meus cadernos de questões e os meus próprios simulados usando o QConcursos ou algum outro site de concursos. Então, hoje a gente tem também o site do Aprova, o site do Estratégia, do Gran Cursos, praticamente todos os cursinhos online hoje em dia disponibilizam um site, uma plataforma de questões. E lá dentro você pode montar suas próprias questões e começar a resolver elas de forma junta. Então, essa pergunta foi da Ana, então já foi respondida. E a segunda pergunta que eu vou responder, eu acabei de receber agora aqui mandaram nos comentários, é se vale a pena estudar para analista judiciário da área administrativa dos tribunais. E com certeza vale a pena, por quê? Porque é um cargo que exige apenas a formação superior em qualquer área de atuação, ou seja, você pode ter um tecnólogo, pode ter alguma outra formação que não seja da área jurídica, e mesmo assim você pode prestar esse concurso e pode concorrer a essa excelente remuneração que é de analista judiciário da área administrativa. Então tem concurso de TRE previsto para sair em 2020, tem concurso de TJ, então são excelentes oportunidades de você conseguir estudar para analista e conseguir ser aprovado. Mesmo que você não tenha uma formação em direito, uma formação jurídica para esses concursos. Então, na minha opinião, vale a pena sim estudar para analista, só que é um concurso que ele vai demandar de ti um tempo de estudo maior do que os concursos para técnico. Então, o ideal é que você tenha um tempo de estudo maior para analista. Então, recebi aqui mais um comentário que não vai ter TRT tão cedo. O cenário dos TRTs não é assim dos mais brilhantes. Entretanto, o que eu recomendo é que 2020 seja o ano da sua preparação. Seja o ano que você vai plantar para colher lá na frente. Então, 2020 é o ano de plantar. Em 2021, 2022, quando voltar a sair esse concurso de TRT, vai ser a sua hora de colher. Se você não plantar nada agora, infelizmente lá na frente não vai ter nada para colher.
Então essa não é a hora de parar de estudar para o TRT. É a hora de se manter estudando, é a hora de plantar, para que lá na frente você tenha a sua colheita. Enquanto que as pessoas estão desistindo, você tem que manter o seu foco. Agora, o que você pode fazer é conciliar o TRT com outros concursos que vão sair esse ano. Por exemplo, TRE, Tribunais de Justiça, TJ, algum concurso de Ministério Público dos Estados, que também são previstos para sair. Isso você pode fazer porque existem matérias em comum entre o TRT e esses outros concursos. Então é o que eu recomendo, se você quer tentar passar em algum concurso ainda em 2020, é que você tente conciliar o TRT com algum outro concurso que está mais previsto, mas de forma alguma parar de estudar. Então a segunda pergunta é como estudar sem esquecer o conteúdo. Como você conseguir assimilar aquilo que foi estudado nas videoaulas e também no PDF, em material escrito, apostilas, etc. Então existe 4 ciclos de estudo para você conseguir aprender alguma coisa. Isso, eu não estou falando só de concursos, estou falando de qualquer coisa que você queira aprender. Então o primeiro ciclo é estudar. É você estudar, fazer as suas anotações, assistir às aulas, ler o PDF, é estudar. O segundo ciclo é você resumir aquilo que foi estudado, os principais pontos, os principais tópicos que foram estudados. O terceiro ciclo é revisão, você revisar aquilo que foi estudado periodicamente. Então existem vários tipos de revisão. A revisão do dia seguinte, a revisão de uma semana, a revisão de 30 dias e por aí vai. E o quarto ciclo é a parte prática, é você fazer questões daquilo que foi estudado. Então, resumindo, como estudar sem esquecer o conteúdo? Você vai passar pelos 4 ciclos, que são estudar, resumir, revisar e praticar. Fazer muitas questões daquilo que foi estudado. Seguindo esse caminho, você vai diminuir muitas chances de você esquecer aquilo que foi estudado. Se alguém tiver mais uma pergunta, manda aqui nos comentários. Eu vou responder agora outra pergunta que eu recebi no meu direct, que foi a pergunta de como estudar sem ter um concurso em mente. Então, como estudar sem ter um concurso em mente? Você que está começando agora em 2020, muitas pessoas estão começando a estudar agora. E o que eu recomendo para quem está começando a estudar agora? Você focar nas matérias básicas. O que são essas matérias básicas? Quem me conhece sabe que eu sempre falo delas. Português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo e direito constitucional. E ainda a redação que cai em todos os concursos. Então você se mantendo estudando essas matérias, você vai estar preparado para qualquer concurso público, mesmo que você não tenha nenhum concurso em mente agora. Então você sabe que em 2020 você vai prestar concursos, vai buscar o seu cargo público, mas não sabe por onde começar. Então o ideal é começar por essas matérias básicas. Qual a melhor revisão? Qual a melhor revisão depois de quanto tempo estudar? Eu sempre gostei de fazer a revisão do dia seguinte e a revisão de 7 dias. Então, digamos que hoje eu estude Direito Constitucional e Direito Administrativo. Amanhã, antes de começar o meu estudo, eu vou estudar outras matérias amanhã. Só que antes de eu estudar essas outras matérias, eu faço uma revisão dessas matérias que eu estudei hoje. Então, digamos que amanhã eu vou estudar outras 2 matérias, mas eu separo, por exemplo, 30 minutos para revisar aquilo que eu estudei no dia anterior. Então essa foi uma revisão que sempre para mim foi muito efetiva, que é a revisão do dia seguinte. E a outra revisão é a revisão de 7 dias. Então daqui uma semana eu vou revisar o que eu estudei hoje. E quando eu for revisar isso que eu estudei hoje, eu vou fazer a minha curva do esquecimento subir. Então, por exemplo, existe uma curva do esquecimento. Você estuda uma matéria hoje e ao longo da semana e dos meses, essa curva ela vai caindo. Você vai esquecendo aquilo que foi estudado, vai caindo, vai caindo. E aí quando você faz uma revisão, você sobe essa curva de novo. Você volta a assimilar a matéria. Então a revisão de 7 dias é muito boa para isso. Para quando você estiver quase esquecendo aquilo que foi estudado, você subir de novo e voltar a assimilar aquilo que foi estudado nos 7 dias atrás, no caso. Então, para mim, a revisão do dia seguinte e a revisão de 7 dias são os melhores métodos. E aí você pode fixar, de 7 em 7 dias revisar, ou revisar todo dia. Isso aí você vai ter que testar e depois medir o seu desempenho nas questões simulados.
Se você vê que fazendo a revisão no dia seguinte você está indo bem, mantenha assim. Agora, se você ver que não está indo tão bem, pode testar a revisão de 7 dias ou até uma revisão maior. Agora, o que não pode ficar de forma alguma é sem revisar. Então, a pergunta ali de Lima foi como estudar sem ter o concurso em mente. Foi o que eu falei. Você focar nas matérias básicas, montar a sua base para quando começar a sair os concursos, você pegar a sua parte específica. A pergunta da Gleice: quem tem menos tempo pode, por exemplo, pegar as matérias videoaulas, fazendo resumos e deixar as questões para final de semana, como se fosse simulado, obrigatoriamente diário? Gleice, eu sempre gostei de fazer as questões diariamente. Os simulados são a parte, é outro negócio. Agora, treinar diariamente é essencial. É que nem você ir na academia. Não adianta você ir na academia só no final de semana. Se você quer ter resultado, tem que ir todo dia. Concorda? E com as questões é a mesma coisa. Você tem que treinar todos os dias. Não adianta treinar questões só no final de semana, fazer só simulados. Agora, os simulados, eles são uma maneira de você realmente simular uma situação real de prova. É diferente das questões. Então, o simulado ele tem que ter tempo para acabar, ele tem que ser feito em um lugar que simule a situação real que você vai encontrar no dia da prova. Então, eu até recomendo que o simulado seja feito em um lugar não tão calmo, porque no dia da prova não vai ser um lugar calmo, vai ser um lugar cheio de pessoas, você vai estar nervoso. Então, eu recomendo que o simulado você realmente simule a situação real de prova. Agora, as questões têm que ser feitas todos os dias depois que você estudou a teoria e depois que você fez os seus resumos, suas revisões. Então, por isso que você tem que estudar. Tem que fazer questões todos os dias, como se fosse para academia, como se fosse escovar os dentes. Então, é um trabalho diário que, no longo prazo, vai te dar um retorno muito bom, porque fazer questões e simulados é a melhor forma de aprender um conteúdo novo, aprender qualquer coisa. É colocando em prática e vendo onde é que você está errando para que você possa consertar. Então, questões todos os dias e os simulados no final de semana. Então, a Didi Lima não consegue focar em nenhuma carreira. O que eu recomendo é que você ache uma carreira que você tenha afinidade. Então, não adianta você focar em uma carreira só por causa da remuneração, por causa dos benefícios, porque você tem que pensar no longo prazo. Você pode passar anos da sua vida, quiçá, se aposentar nessa carreira. Então, eu recomendo que você escolha uma carreira que você tenha afinidade, que você goste e que você consiga ter motivação para estudar. Porque muitas vezes vai bater aquela vontade de parar de estudar, aquela desmotivada, e vai ser, o que vai te motivar não vai ser necessariamente o dinheiro, vai ser muitas vezes você ter o cargo público, você exercer aquele cargo muitas vezes é a sua maior motivação. Então, para escolher sua carreira, escolhe uma carreira que você goste. Se você não gosta de ação, de correr atrás de bandido, não vai para a carreira policial. Se você não gosta de coisas muito monótonas, por exemplo, trabalhar em tribunais, não vai para a área de tribunal, escolhe outra carreira. Então, enfim, você vai ter que pesquisar e ver nas atribuições dos cargos qual é a carreira que mais combina contigo. Pergunta da Thaís Gomes: dá para estudar sem cursinho e sem apostila própria? Como montar o material? Assim, Thaís, até dá para estudar sem cursinhos e sem apostila própria. Só que tu vai encontrar uma overdose de informação na internet hoje em dia. Tanto no YouTube quanto no Google existe muito material. Só que esse material ele não está organizado em início, meio e fim. Ele está espalhado, ele está embaralhado, como se fosse um quebra-cabeças cheio de peças e que ele está todo espalhado. E quando o concurseiro começa a estudar por esse material desorganizado, muitas vezes vai causar uma confusão na sua cabeça. E ao longo prazo, no médio e longo prazo, você vai ver que vale muito mais a pena fazer um investimento em um material organizado, com início, meio e fim, que pegue o seu edital e te mostre o que estudar de início, meio e fim,
do que você pegar um material desorganizado, tentar montar o material sozinho. Agora, apostilas, depende muito de qual apostila você vai escolher. Eu não recomendo que compre apostila em banca de jornal, apostilas fracas, apostilas que não estão atualizadas com o edital. Agora, existem apostilas de cursos preparatórios que têm resultado. E essas apostilas valem a pena, só que eu não recomendo que seja sua principal fonte de estudo. As apostilas funcionam mais como um complemento do que uma fonte principal de estudo. Na minha opinião, o que deu certo para mim foi comprar um curso preparatório que tenham bons professores, professores qualificados, que vão conseguir me guiar, que vão conseguir me dar os atalhos da banca organizadora. E a partir disso eu pegava um outro material complementar, como uma apostila, como PDF, e por aí vai. Agora, se você quiser tentar sozinha, você pode sair catando material na internet, no YouTube, grupos de concurseiros, por aí, tentar montar o seu material. Só que, na minha opinião técnica, isso vai gerar mais confusão do que clareza. E o concurseiro, mais do que nunca, ele precisa de clareza, ele precisa de um passo a passo. Então, por isso eu recomendo que você compre um curso preparatório que tenha resultados naquela área que você escolheu. Muito bem-vindo, pessoal que está chegando, Alessandra, Everton, pessoal que não sabe como é que funciona a dinâmica aqui dessas lives. Você manda sua pergunta aqui nos comentários. Caso você não tenha mandado ainda a pergunta para mim lá no direct ou no stories, eu respondo. Vou responder mais algumas perguntas aqui antes de encerrar a live. Deixa eu ver a pergunta então. Enquanto não vem o TRT, eu vou estudar para a área fiscal, porque o concurso já está autorizado. A área fiscal é um concurso que não tem muitas matérias em comum com tribunais. O que eu recomendaria é que você conciliasse concursos da mesma área. Só que, se você vai focar nas áreas fiscais, aproveita e presta outros concursos, não presta só um concurso. Então, digamos que vai sair Receita Federal. Receita Federal é um concurso muito grande. E existem outros concursos menores, como, por exemplo, os Ministério da Fazenda, que tem matérias em comum com a Receita Federal. Então, se sair com outro concurso que tem matérias em comum da área fiscal, eu recomendo que você faça. Agora, fica muito complicado conciliar tribunais com fiscal, porque você vai ter que estudar uma gama aí de mais ou menos umas 20 matérias, somando os dois concursos. Isso no mínimo. A Alessandra perguntou quantas horas de estudos por dia, mais ou menos. Alessandra, para você ter um bom resultado no médio prazo, vamos falar aí de 6 meses estudando todos os dias, médio prazo, para um concurso público de médio porte, estadual ou federal, eu recomendo que você estude pelo menos 3 horas por dia. Mas não é qualquer 3 horas por dia, são 3 horas líquidas. Então, começou a estudar, você começa a contar o tempo. Parou de estudar, você pausa esse tempo, usa um cronômetro. Então você vai contabilizar só suas horas líquidas de estudo e não vai contabilizar todo aquele tempo. Então muitas vezes você vai começar a estudar às 7 horas da noite e vai estudar até meia-noite. Então, teoricamente seriam 5 horas. Mas se colocar no papel, você vai ver que não estudou nem 3 horas. Porque você fez intervalos, tomou café, foi no banheiro, assistiu um pouco de novela e por aí vai. Então eu recomendo que você contabilize essas 3 horas de estudo diário de forma líquida. E para isso pode usar o seu celular, um cronômetro, um relógio, qualquer coisa que esteja ao seu alcance, mas que você consiga contabilizar o tempo real de estudo. Quantas horas por dia estudar antes de sair o edital? Foi muito boa essa pergunta porque eu sempre gostei de organizar o meu estudo antes e depois do edital. Antes do edital é um negócio mais light. Você tem tempo ainda, você não está naquela pressão do edital publicado. Então, antes do edital, que nem eu falei, 3 horas por dia está ótimo, está de bom tamanho. Agora, saiu o edital e você tem pouco tempo para estudar, tem 60 dias até a prova, você pode aumentar esse tempo, pode estudar 4, 5, 6 horas, se tiver condições, se você tiver tempo para isso. Claro que você não vai, se você conciliar o seu trabalho com o seu estudo, dificilmente você vai ter mais que 5 horas por dia livre para estudar.
Mas eu recomendo que você faça um esforço, quando tiver o edital aberto, de estudar mais, de dar um gás a mais daquilo que foi feito antes do edital sair. Então, muitas vezes, é dormir mais tarde, é acordar mais cedo, é fazer uma revisão no intervalo do seu trabalho, no intervalo da sua faculdade, você levar um resuminho no bolso, pega um papel, faz um resuminho básico ali de raciocínio lógico matemático, de informática, e leva no bolso. Saiu para o intervalo do trabalho, da faculdade, pega esse resuminho, dá uma lida nele e já contabiliza esse tempo como tempo de estudo. Era o que eu fazia e muitas vezes esses resuminhos acabavam me salvando no simulado, nas questões, porque era algo que eu conseguia fazer num tempo que eu ficava praticamente parado, um tempo ocioso. Então também tem a questão dos áudios, escutar áudio enquanto está se deslocando para o trabalho, para a faculdade, para algum lugar, que é um tempo que teoricamente seria perdido e você pode estar revisando em formato de áudio aquilo que foi estudado. Então é uma outra forma que eu recomendo para você aumentar o seu tempo de estudo depois que sair o edital. O pessoal que está chegando, solta o dedo no like aí na live para que essa live seja mostrada para mais pessoas, que o pessoal comece a chegar e mandar suas perguntas. Respondida então a pergunta da Alessandra. Muito bem-vindo pessoal que está chegando, Vivi, Marina, pessoal que tem perguntas sobre concursos, vai mandando aqui nos comentários que eu vou respondendo essas perguntas ao vivo. Vou ver se eu deixei passar alguma pergunta aqui nos comentários. Vamos lá então. Pergunta da Thaís, de novo, se vale a pena fazer resumos. Com certeza, Thaís, os resumos eles têm que ser feitos sim. E por que isso? Porque você vai focar naqueles pontos principais do que foi estudado. Então não adianta também fazer resumo de tudo que você estudou. O resumo tem que ser algo rápido que você consiga revisar de forma rápida. Então, normalmente uma videoaula tem um conteúdo extenso. O que eu recomendo é que você faça um resumo de no máximo uma folha de caderno de uma videoaula inteira. Pegue os pontos mais importantes e coloque nessa folha para você fazer sua revisão no dia seguinte ou daqui 7 dias, seja qual for o método de revisão que você usa hoje em dia. Marina perguntou se eu conheço o material do Bitolei. Não conheço, Marina. Nunca ouvi falar assim desse material. Mas o que eu recomendo sobre materiais, se você averiguar se esse material tem resultados. E não é qualquer resultado, é resultado naquela área que você vai prestar. Então não adianta você prestar concurso para a área policial e usar um material que tem resultados em área de tribunais. São áreas completamente diferentes. Então, para saber se o material realmente é bom, é procurar resultados, depoimentos de aprovados e por aí vai, naquela área específica em que você vai prestar o seu concurso. Curso que eu indico basicamente hoje em dia 2 cursos, que é o curso o Estratégia Concursos e o Gran Curso Online. E por que eu indico esses 2 cursos? Porque eles possuem o método, o sistema de assinatura. Então você paga uma assinatura e acaba tendo um custo-benefício muito grande, porque você vai ter acesso a vários cursos do site pagando ali um valor fixo por mês. Então, às vezes, é um valor que você deixa de comer 2 pizzas por mês. Digamos que você todo mês come 2 pizzas. E você deixa de comer essas pizzas e paga uma assinatura para concursos que vai te dar acesso aí a mais de 10 mil cursos online de diversas áreas e também de áreas em comum. Inclusive, no Estratégia, eu sei que tem assinaturas para cada área. Então, tem assinatura para a área policial, assinatura para a área de tribunais e por aí vai. Então, é uma assinatura mais barata e que você vai conseguir estudar para diversos concursos dentro da mesma área. Pessoal que tiver mais alguma pergunta, manda aqui nos comentários. Daqui a pouquinho eu vou estar encerrando a live então. Foi uma live que hoje estava prevista para sair às 8 da noite, acabou atrasando um pouco. Mas eu acabei fazendo ela, o importante é estar aqui fazendo, não importa se atrasou ou se não atrasou.
Mas se alguém tem mais alguma pergunta, é só mandar aqui nos comentários. A Josi falou que o material do Bitolei é muito bom. Disse que já conhece o material. Então, como eu falei, tem que analisar na sua área se esse material realmente tem resultados ou se é um material que tem resultado em alguma outra área que não é a sua. Como era a minha rotina de estudos? Minha rotina de estudos era assim, ela se dividiu em dois ciclos. Então, no primeiro ciclo, eu conciliava meus estudos com o meu trabalho. Então, eu tinha um trabalho convencional, um trabalho normal, um emprego, né? Numa empresa privada, e eu conciliava o meu estudo com esse trabalho. Então, eu trabalhava ali até às 4 horas da tarde, mais ou menos, e depois que eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, começava a estudar, e estudava até a noite. Então, eu estudava ali das 4 horas da tarde até umas 9, 10 horas da noite. Então, era a minha rotina de estudos quando eu trabalhava. Eu também, às vezes, levava resumos para ler na hora do intervalo, às vezes resolvia algumas questões também um pouco antes de trabalhar, ou então resolvia questões antes de dormir. Então, basicamente, era essa a minha rotina quando eu trabalhava. E depois, quando eu saí do meu emprego, eu me tornei concurseiro profissional, que é aquele concurseiro que só estuda. Então, aí eu conseguia estudar de 8 a 10 horas por dia, tranquilamente. Então, eu acordava cedo, acordava 5, 6 horas da manhã e começava a estudar muito cedo. Então, assistia uma videoaula de manhã e na tarde eu fazia o meu estudo dirigido, que é aquele estudo através de PDFs, através de apostilas, a leitura de letra de lei e também a resolução de questões. Então, quando eu saí do meu emprego, eu estudava o dia todo, eu era um concurseiro profissional, o pessoal chama, que é um concurseiro que só estuda, não faz outra coisa. Então, quando eu saí do meu emprego, eu dividi meu estudo dessa forma. De manhã, videoaulas, e à tarde, estudo dirigido com letra de lei, resumos e também resolução de questões. Basicamente, essas eram minhas duas rotinas de estudo. Quando eu trabalhava e quando eu saí do trabalho para somente estudar. O cargo que fui nomeado é o cargo de técnico do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Beleza, então pessoal, queria agradecer quem participou dessa live hoje. Foi uma live meio de surpresa, mas ainda assim eu consegui responder muitas perguntas, ajudar muitas pessoas. E eu acredito que a minha missão aqui nessa live já foi cumprida. E se você tem mais alguma pergunta, pode mandar aqui no direct do Instagram depois, que nas próximas lives eu vou responder, ou então eu respondo em áudio. Muitas vezes as pessoas entram em contato comigo pelo direct e eu mando um áudio na hora mesmo respondendo alguma dúvida. Então, caso você tenha mais alguma pergunta, é só mandar no direct. Então, ficando por aqui, boa noite para quem participou, muito obrigado e um grande abraço.